E aí, galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Está começando mais um de bobeira, trazendo hoje um vídeo a pedido do Pandaman, cara. Pandaman, saudade de você, meu mano. Pena que eu não tô podendo mais fazer tanta... Não tô podendo fazer nada de live. Mas eu tô focado aqui trazendo conteúdinho pra vocês. E esse aqui é um vídeo extra que o Pandaman pediu, que é o vídeo mais recente que ele dá do Caldeirão Furado, de Dumbledore realmente criou o Harry Potter como um porco para o abate. Isso é uma frase do Snape no último livro, tá ligado? Como se realmente tivesse criado para que o Harry Potter fosse morto pelo 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 Voldemort e eles não sabiam, e o Dumbledore não sabia se o Harry ia sobreviver depois disso. Era necessário que o Harry morresse, mas não sabia se ele seria capaz de sobreviver a isso. Então vamos aqui fazer o nosso conteúdinho, né? Eu vou ouvir, analisar, dar a minha opinião, falar bastante besteira, que é o que eu sei fazer melhor. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e seja membro. R$4,99 o mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos toda semana, beleza? Link aqui, ó, QR Code na tela para você dar aquele apoio tanto aqui no canal de React quanto lá no canal de música. E link na descrição para os meus canais, minhas músicas, e também nas plataformas digitais tem as minhas músicas lá, beleza? Vamos nessa então, beleza então? Uau, uau, uau. Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, Não. deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você muito. ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Você também pode Ah, tá. Acho que o meu tem selo também. contribuir através do botão valeu e assim o seu Ah, tem valeu aqui também, se quiser aí e tal. comentário fica em destaque entre os demais. Quando se fala em Albus Dumbledore, sempre existe Albus Ulfric Brian Dumbledore. quem o veja como o verdadeiro vilão da história, um manipulador de primeira. Ah, se fosse o Richard Harris a gente passava o pano, mas esse aí do Dumbledore que usou chá de cogumelo não dá não. Que usou pessoas para atingir seus objetivos na luta contra Voldemort. E não só contra Voldemort, mas contra o Grindelwald também. O fato era que Dumbledore era a única pessoa que conhecia a profecia de Trelawney completa. Nem ela mesma sabia sobre o conteúdo da profecia, já que profecias reais como essas são feitas de forma completamente inconsciente pelos bruxos. E Severus Snape conhecia apenas uma parte da profecia, a parte que ele ouviu e foi contar pro Voldemort. Na noite em que os Potter foram atacados e Harry sobreviveu, Dumbledore percebeu que o próprio Voldemort, na ânsia de provar que a profecia estava errada, passou a torná-la real. Dumbledore percebeu que a cicatriz que Harry ganhara naquela noite não era uma marca qualquer. A partir daquele momento, ele e Voldemort tinham uma ligação única. Sem contar também que ele que escolheu o Harry. Porque a profecia dizia que era uma criança nascida no final do mês de julho. E também quem fazia aniversário no final do mês de julho era o caraca. Nosso amigo gordinho, carinha de bolacha, esqueci o nome do menino. Não Bottom. Só que o Harry tinha a mãe trouxa, então, nascida trouxa. Então, Dumbledore suspeitou que havia detalhes cruciais sobre Voldemort que ele precisava saber. Tá? Dumbledore tinha certeza que Voldemort retornaria um dia, que aquele não era o seu fim definitivo. Ao ver como Horácio Slughorn ficou completamente aliviado com a queda de Voldemort, mas de uma forma diferente dos demais, demonstrando uma espécie de alívio, o diretor, sabendo que Tom Riddle tinha sido um aluno muito próximo a Slughorn, desconfiou daquilo. Dumbledore se empenhou ao máximo para conseguir informações a respeito de Voldemort. Praticamente uma década se passou, e chegou o momento de Harry Potter ingressar em Hogwarts. Dumbledore observou o Harry de perto, e como ele suspeitava, Voldemort realmente tentou retomar o poder e foi frustrado por Harry. No ano seguinte, mais uma tentativa de Voldemort retornar aconteceu. Harry mais uma vez frustrou e destruiu sem perceber parte da alma do Bruxo das Trevas na Câmara Secreta, e Dumbledore suspeitou que o Voldemort poderia ter mais de uma Horcrux, pela forma como ele tratou aquele diário, uma
peça que continha uma parte de sua alma, uma parte tão valiosa pro Sim. Voldemort e que foi tratada de forma descartável. Durante os acontecimentos daquele ano, o Dumbledore passa a ter ainda mais certeza da ligação entre o Harry e o Voldemort, de como ela era forte. Afinal, o Harry demonstra ser um ofidioglota, algo que era exclusiva de uma linhagem direta de Salazar Slytherin. No terceiro ano, Dumbledore também observou de longe Harry aprender a lidar com dementadores, a descobrir a verdade sobre Sirius e até ajudou Harry a salvar o padrinho dando instruções sobre o vira-tempo. E então no quarto ano, o torneio Tribruxo acontece e Harry acaba participando e cai em uma armadilha onde ele é levado para o cemitério em Little Hangleton e Voldemort retorna. Cedrico é morto e as coisas ficam muito graves no mundo bruxo. E fora de controle Principalmente com a do reação controle do Ministro da Dumbledore, Magia, por isso que ficou se putaço mostra ali. irredutível em acreditar. Mas ele só fica putaço no filme, tá? No livro, o Dumbledore é tão ciente do que o Harry e acredita tanto no Harry que ele fala assim, você colocou o Harry? Não. Ah, então ele colocou, gente. No retorno de Voldemort. Então no quinto ano, depois de todos os acontecimentos, depois do Harry ser Sabe aquele que você... Tipo o isso. retorno de Voldemort. Então, no quinto ano, depois de todos os acontecimentos, depois do Harry ser atraído pro Ministério da Magia, do Sirius Black ser morto e o Harry ficar sabendo sobre a tal profecia, Dumbledore finalmente precisa contar o que ele não conseguiu nesses últimos anos. E Não esse quis, né? é um momento crucial para entender que sim, o Dumbledore sabia da ligação entre Harry e Voldemort. Ele tinha um plano em relação a manter o Harry seguro, A cara de bandido porque dessa sabia que em situação é algum absurda. momento ele iria enfrentar o Voldemort definitivamente. Ele precisaria enfrentar o Voldemort definitivamente, já que um não poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Mas existia uma falha no plano de Dumbledore. Foi essa falha que impediu ele de contar antes pro Harry sobre a profecia. Dumbledore se apegou ao Harry, tendo o que justamente Voldemort desprezava e considerava uma fraqueza, o amor. Dumbledore foi adiando ano a ano até o quinto ano do Harry de contar pra ele sobre a profecia. Ele não queria lhe causar mais dor, mais sofrimento e contar sobre a profecia. Eu esqueci o like aí, rapaziada. Pro Dumbledore, também. pouco importava se no futuro pessoas poderiam morrer com o triunfo de Voldemort, se o Harry estava seguro, se o Harry estava vivo, se o Harry estava feliz. Isso não parece ser uma característica de quem cria alguém pra ser morto. Mas aí nós temos acesso à lembrança de Severus Snape. E lá fica claro que Dumbledore criou Harry para ser morto no momento certo. Snape, inclusive, afronta o Dumbledore, dizendo que ele manteve o garoto vivo para morrer no momento adequado, criando ele como um porco pro abate. Só tem um detalhe, pequeno detalhe. O Dumbledore não contava tudo que ele sabia para todo mundo. Ele não contava 100% das coisas pro Harry, ele não contava 100% das coisas pro Snape, ou pro Sirius, ou para qualquer outro membro. E outra coisa, caralho, esse Snape tá prejudicado, hein? Puta que pariu. Na verdade, todo mundo tá feião. Mas eu queria dizer um negócio pra vocês. Caraca, esse aqui é o Lupin e essa é a Tonks. Credo. Mas enfim, quem tá bem na foto aqui é a senhora Weasley. Mas enfim, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Na verdade, bem da verdade, eu acho que aquele trecho é uma memória do Snape, tá ligado? Por ser uma memória do Snape, você pode ver como ele reagiu às coisas, sabe? Por mais que ele não gostasse do Harry, ele era o filho da Lilian. Então não acho que quando ele descobriu isso, ele ficou indignado e essa era a visão que ele tinha da situação. Membro da ordem. Segundo ele mesmo, ele não achava prudente confiar todos os ovos dele em uma cesta, principalmente uma cesta que ficava tanto tempo pendurada no braço do Voldemort, que era o Snape. O Dumbledore, por exemplo, não contou pro Snape tudo que ele e o Harry estudavam durante o sexto ano, o que era tão importante na luta contra o Voldemort, mas que o Snape não podia saber, e o Snape fica irritado com isso. Enfim, o Dumbledore não contava tudo pra todo mundo. E o próprio Ele não contava tudo pra ninguém. Nessa conversa com o Harry, assume a sua falha no plano. Ele diz que sua fraqueza foi se afeiçoar a Harry e amá-lo como um filho, protegê-lo e fazer com que sua coitado. Ainda bem que não teve filho, porque puta merda. sua felicidade fosse maior Se e isso mais aí é pai, importante porra, do que melhor que o de vocês aí que foi comprar cigarro.
a derrota do Voldemort e, por consequência, várias vidas no mundo bruxo. Ok, então se o Dumbledore realmente se afeiçoou ao Harry dessa forma, se ele se importava mais com a felicidade do Harry do que com a derrota do Voldemort em si, por que que ele orientou o Snape a contar isso pro Harry, que ele precisava se entregar, que ele precisava deixar o Voldemort matá-lo e se sacrificar pelos outros? E a resposta está em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quando o Harry está no escritório do Dumbledore, contando tudo o que aconteceu no cemitério e como de fato Voldemort retornou, ele conta que o Bruxo das Trevas utilizou o seu sangue. E nesse momento, o livro nos dá uma dica crucial. Quando Harry contou que Rabicho espetara seu braço com um punhal, Dumbledore se levantou tão depressa que Harry se assustou. O diretor deu a volta à escrivaninha e pediu a Harry que esticasse o braço. O garoto mostrou aos dois o lugar em que suas vestes estavam rasgadas e o corte sob as mesmas. Ele falou que o meu sangue se tornaria mais forte do que se usasse o de outro, disse Harry a Dumbledore. Falou que a proteção que minha mãe tinha deixado em mim seria dele também, e estava certo. O legal é que o Caco, ele tava falando normal aqui, do nada, falou que não sei o que, do nada ele dá uma afinada como se fosse uma criança. Ele pôde me tocar sem me machucar. Ele tocou o meu rosto. Por um instante fugaz, Harry viu um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor. Mas no segundo seguinte, teve certeza de que imaginara, porque quando Dumbledore voltou à cadeira atrás da escrivaninha, pareceu velho e cansado como Harry jamais o vira. Esse brilho de triunfo no olhar do Dumbledore que o Harry imagina ter visto não era imaginação. O Dumbledore realmente teve esse brilho de triunfo no olhar quando Harry conta que o Voldemort usou o seu sangue para retornar. E foi o que fez toda a diferença e fez com que o Dumbledore tivesse coragem de prosseguir com o plano e fazer com que o Harry se entregasse e se sacrificasse. Porque, sabendo que o Voldemort usou o sangue do Harry para retomar a sua forma humana, ele entendeu o grande erro que o Voldemort cometeu, já que naquele sangue continha a proteção da Lilian. Mesmo que uma parte pequena dessa proteção estivesse correndo no sangue de Voldemort, ele prendeu o Harry à vida. Para vocês terem noção, a magia do sacrifício da Lilian era tão forte que o Dumbledore usa uma magia para estender esse sacrifício até a casa dos Dursley, porque lá tinha a Petúnia, que era a irmã da Lilian, e elas eram diretamente ligadas de forma sanguínea, né? Irmão é uma ligação muito próxima. Então, o Harry estando sob aquele teto que tinha o mesmo sangue que a sua mãe, que se sacrificou e deu a vida por ele estava protegido. Então o Voldemort não podia ir até lá, não podia encostar no Harry lá naquela casa. Não podia fazer mal a ele, não podia fazer nada contra ele. Então olha a força disso. E o Voldemort comete o erro de colocar essa proteção no corpo dele. Ele realmente anula a questão de poder tocar no Harry, né? Ele não podia tocar antes, aconteceria o que aconteceu com o Quirrell, por exemplo, mas ele usando o sangue do Harry com a proteção da Lilian, ele prende o Harry à terra. Então, mesmo que o Harry fosse atacado de forma mortal, o Harry poderia escolher se ele morria, se ele de fato seguiria em frente, ou se ele voltaria, porque ele deve ter pensado, nada, sou novão, caraca, minha namorada tá me esperando, tá maluco, vou ficar de bobeira aqui no além nada, tô voltando. Valeu, do Barba. Ainda estava valeu, esqueletão que tá debaixo da cadeira. Fez uma espécie de Horcrux ao contrário pro Harry. E ele se tornou um Horcrux do Harry, a grosso modo de dizer. Então, quando o Dumbledore percebe isso, aí sim ele tem coragem de continuar o plano. E era extremamente importante que o Harry não soubesse disso, que ele não soubesse que poderia sobreviver, porque isso poderia mudar tudo. Não seria um sacrifício. Se você sabe que não vai acontecer nada com você, você vai grandão lá pra situação. O Harry iria grandão lá enfrentar o Voldemort, porque sabia que não ia acontecer nada. Bota o nariz nessa cara aí, arrombado. Ia falar, qual foi, careca? Seu calvo. Bota um nariz nessa cara sua aí, seu feioso do caralho. É isso aí. Sacrifício. Porque sendo um sacrifício, o Harry, além de tudo, se prova o verdadeiro senhor da morte, aquele que aceita a morte, não aquele que tenta burlar a morte. Além disso, ele acaba Ao contrário do Voldemort, que sempre passou a vida inteira fugindo da morte. E ele era o cara que naquele momento ele era dono. Naquele momento, como ele tinha ganho, ele tinha desarmado o Draco Malfoy. Naquele momento que ele aceitou a morte. Olha, caraca! Nossa! Isso é agora. Peraí, gente, calma. Deixa eu respirar agora que eu tô muito. Agora vivemos um. Nossa! Visões de Raven, calma.
Naquele momento em que ele aceitou a morte e foi contra o Voldemort, ele tinha desarmado, já tinha desarmado o Draco. Então ele era dono da varinha das varinhas. Ele era o dono da capa de invisibilidade que ele tinha ganho do pai. E ele também tinha na mão dele a Pedra da Ressurreição. E aceitando e tendo as 3 relíquias da morte, ele era o Senhor da Morte. Ele era o Senhor da Morte, mano. Caraca, caraca! Absurdo isso aí, tá? Absurdo isso aí. Isso aí é loucura. A proteção mágica a todos que lutavam contra o Voldemort, porque isso acontece, os feitiços do Voldemort, depois que o Harry se sacrifica, não são mais duradouros, tanto que o Harry não sente o Crucio lançado nele, tanto que as pessoas que estavam lá no castelo conseguem quebrar os feitiços do Voldemort com facilidade, tudo isso porque o Harry se sacrificou. Então, o sacrifício do Harry tinha uma grande importância. E quando o Harry está no limbo com o Dumbledore, acontece o seguinte diálogo. Ele tirou o seu sangue acreditando que isto o fortaleceria, integrou ao próprio corpo uma parte mínima do encantamento com que sua mãe o recobriu quando morreu para salvá-lo. O corpo dele guarda vivo o sacrifício de Lilian, e enquanto esse encantamento sobreviver, você sobreviverá, assim como a última esperança de Voldemort. Dumbledore sorriu para o Harry e o garoto o encarou. E o senhor sabia disso? Sabia o tempo todo? Tive um palpite, mas meus palpites normalmente têm sido muito bons. Então o Dumbledore não criou o Harry como um porco pro abate. Inicialmente ele sabia Ele que criou pro abate, só que aí quando ele pro viu momento que ia dar, que nem ia dar ruim pra ele, falou: ah, pode teria abater ser que tá morto pelo tranquilo, Voldemort, não volta. já que as Horcruxes precisavam ser destruídas. Só que ele não conseguia fazer isso antes de ter certeza que o Harry iria sobreviver. No 5º livro, quando ele conta sobre a profecia pro Harry, tem uma parte que deixa isso muito clara. Manda. Então se prepara porque ela é grande. Há 5 anos então, continuou Dumbledore, você chegou em Hogwarts. Talvez nem tão feliz, nem tão bem nutrido como eu gostaria que estivesse, mas vivo e saudável. Não Saudável era um também é príncipezinho difícil. mimado, mas um menino tão normal quanto eu poderia esperar nas circunstâncias. Até ali, o meu plano correra bem. Então, bom, você se lembra dos acontecimentos do seu primeiro ano em Hogwarts tão claramente quanto eu. Você enfrentou magnificamente o desafio que se apresentou e mais cedo, muito mais cedo do que eu previra, você se viu frente a frente com Voldemort. Mais uma vez, você sobreviveu. E fez mais do que isso. Atrasou a recuperação dos poderes dele e de sua força. Você lutou como um homem adulto. Senti mais orgulho de você do que sou capaz de expressar. Contudo, havia uma falha nesse meu plano maravilhoso. Uma falha óbvia, que eu sabia já então que poderia pôr tudo a perder. Tudo. No entanto, sabendo como era importante que o meu plano tivesse êxito, disse a mim mesmo que não permitiria que aquela falha o arruinasse. Somente eu poderia impedir isso. Somente eu precisava ser forte. E veio o meu primeiro teste, quando você estava deitado na ala hospitalar, enfraquecido pela luta com Voldemort. Não estou entendendo o que o senhor está dizendo, falou Harry. Você não se lembra de ter me perguntado quando estava na ala hospitalar por que Voldemort tentara matá-lo ainda bebê? Harry confirmou com a cabeça. Será que eu deveria ter lhe contado então? Harry encarou os olhos azuis e não respondeu, mas seu coração disparou mais uma vez. Você ainda não está percebendo a falha no plano? Não, talvez não. Bom, como você sabe, preferi não lhe responder. 11 anos, disse a mim mesmo, era muito cedo para saber. Nunca pretendera lhe contar aos 11 anos. O conhecimento seria uma carga pesada demais em uma idade tão tenra. Eu deveria ter reconhecido os sinais de perigo então. Deveria ter me perguntado por que não me sentia mais perturbado com o fato de você já ter feito a pergunta que eu sabia que um dia precisava dar uma resposta terrível. Eu deveria ter reconhecido que estava me sentindo excessivamente feliz em pensar que não precisava respondê-la naquele dia. Você era criança demais. Então, entramos no seu 2º ano em Hogwarts. Ixi, vai Mais uma abrir. vez, você enfrentou desafios que nem bruxos adultos tinham enfrentado. Mais uma vez, você se desincumbiu melhor do que no meu sonho mais ambicioso. Mas você não tornou a me perguntar por que Voldemort deixara aquela marca em você. Falamos sobre sua cicatriz. Ah, sim, estivemos muitíssimo perto de tocar na questão principal. Por que não lhe contei tudo? Bom, me pareceu que 12 anos eram, afinal, pouco mais que 11 para receber uma informação dessas. Permiti que você deixasse minha presença sujo de sangue, exausto,
mas eufórico, e senti um pequeno mal-estar, porque talvez devesse ter lhe contado então. Mas logo o mal-estar passou. Você ainda era tão jovem, entende? E eu não tive coragem de estragar aquela noite de triunfo. Você está vendo, Harry? Está vendo agora a falha do meu brilhante plano? Eu caíra na armadilha que previra, que dissera a mim mesmo que poderia evitar, que precisava evitar. Eu me preocupava demais com você, disse Dumbledore com simplicidade. Me preocupava mais com a sua felicidade do que com o seu conhecimento da verdade, mais com a sua paz de espírito do que com o meu plano, mais com a sua vida do que com as vidas que seriam perdidas se o plano fracassasse. Agi exatamente como Voldemort espera que nós, tolos que amamos, façamos. Tenho defesa? Desafio qualquer um que tenha observado você como eu, e eu o tenho observado mais atentamente do que você pode ter imaginado, a não querer lhe poupar mais dor do que você já tem sofrido. Que me importavam as inúmeras pessoas e bichos sem nome nem rosto, sacrificados em um futuro difuso, se no aqui e agora você estava vivo, bem e feliz. Nunca sonhei que seria responsável por alguém assim. Harry ergueu a cabeça para ele e viu uma lágrima escorrer pelo rosto de Dumbledore e desaparecer em suas longas barbas prateadas. Bom, pra mim fica extremamente claro que o Dumbledore não queria o mal do Harry, não o criou como um porco para o abate, como muita gente acha. Não foi extremamente manipulador e vil e cruel com o Harry, usando o Harry simplesmente como uma arma contra o Voldemort. Pelo contrário, ele se apegou ao Harry e não tinha coragem de falar o que o Harry precisava fazer, só teve essa coragem quando ele teve certeza, quando ele teve ali o palpite de que o Harry poderia sobreviver, porque o Voldemort usou o sangue do Harry pra retornar. E se ele não tivesse usado? E aí? Que sabia mais do que qualquer um sobre o Voldemort. Snape não sabia 20% do que o Dumbledore sabia. Por isso ele, ao receber a notícia de que o Harry deveria se entregar e deveria morrer, fica indignado e questiona sobre o diretor ter criado o garoto como um porco pro abate. Principalmente pelo fato do Snape ter passado anos, a muito contragosto, protegendo o Harry. Claro que ele estava honrando sua promessa e principalmente protegendo o Harry pelo remorso que ele sentia e parte da culpa que ele tinha pela morte da Lilian. Afinal, foi ele quem contou sobre a profecia. Então imagina, ele é obrigado a proteger o filho do cara que ele odiava na escola, que lembra ele todo santo dia, tem um certo favoritismo ali porque é o Harry Potter, e aí chega no final ele recebe a notícia, olha... O menino é quase um repetente, tirava nota baixa o tempo todo, só era bom de educação física. Obrigado até aqui pelos seus sacrifícios, mas o menino tem que dar uma morrida. É por isso que ele questiona o Dumbledore dessa forma. Isso faz com que muita gente acabe tendo essa mesma sensação. Peraí, ô Dumbledore, o que você fez? Você tava criando um moleque pra ele morrer? Então assim, o Dumbledore tinha suas falhas, ele tinha seus defeitos, assim como todos os personagens de Harry Potter, mas sua maior fraqueza ainda foi o amor. Então eu, particularmente, não consigo enxergar o Dumbledore como esse vilão manipulador. Eu entendo toda a situação e tudo como ocorreu. Ele era de fato um dos maiores bruxos que já existiu e preparou o Harry sabendo tudo que sabia. E teve uma importância enorme na derrota do Voldemort. Eu penso que se ele fosse tão manipulador e cruel assim, como muitas pessoas pintam ele, ele faria de tudo pra ficar vivo e colocar outras pessoas pra morrer no lugar dele, certo? Mas não, ele mesmo se sacrifica ali, ele usa a sua própria morte combinada com o Snape para fazer com que o Snape seja mais confiável ainda aos olhos do Voldemort e poder continuar orientando o Harry ali nas escondidas em Hogwarts e protegendo Hogwarts da medida que ele podia. Ah, Caco, mas ele já ia morrer porque ele tava envenenado lá por conta do anel que ele colocou. Tudo bem, ele já ia morrer. Ok, o sacrifício dele pra morrer pode não ter sido grande coisa assim pra galera que pensa e enxerga ele como um manipulador. Ok, respeito isso. Só que mais uma vez a galera se esquece por que o Dumbledore estava com a mão envenenada. Justamente pelo grande remorso e arrependimento que ele tinha pela morte da sua família. Porque ele se sentia culpado pela morte da sua irmã. Então você vê que mais uma vez o Dumbledore demonstra coisas que o Voldemort considera como fraqueza e que alguém manipulador nesse nível que pintam como o Dumbledore não teria. Sabe, eu considero o Dumbledore assim como um bruxo muito poderoso que sabia mais do que as outras pessoas e fez o que foi preciso pra que o Voldemort fosse mais que todo derrotado. mundo. Mas na questão dele manipular o Harry e criar ele como um porco pra um abate, ele não fez isso. Na Definitivamente, sua opinião. Ele não fez e os livros deixam Na isso sua muito claro. opinião. Mas me conta aqui embaixo, o que você acha? Acha que essa conversa do Dumbledore com o Harry é só ladainha? Então, não acho que seja ladainha, pra ser bem sincero. Mas e tudo é muito coerente. Eu acho coerente todos os pontos que o Caco apresentou aqui pra gente.
Porém, mano, existe uma coisa. Ele, mesmo sabendo... Não sei se foi apenas uma figura de linguagem, o que ele falou ali e tal, mas ele falou que era um palpite, que os palpites estavam sendo muito bons. Então, às vezes, se isso não foi uma figura de linguagem, gostaria de dizer que havia sim uma possibilidade, e não pequena, do Harry não sobreviver, tá ligado? Ah, mas não sei o que. Cara, se ele falou que é um palpite, palpite não é certeza, tá ligado? Então, se não é uma certeza, cara, é uma possibilidade sim do Harry. Havia uma possibilidade sim do Harry morrer e não sobreviver a um confronto direto com o Voldemort. Ele teve essa sorte, mas, sei lá, poderia não ter tido. E no momento em que o Dumbledore vislumbrou essa possibilidade do Harry continuar vivo, mesmo depois de tomar uma vada quebrada nas ideias, ele mudou o semblante. Ele sentiu um semblante de triunfo, porque ali ele viu a possibilidade de Voldemort ser morto e o Harry ficar vivo. Mesmo assim, ele assumiu o risco, tá? Ele assumiu o risco. Então, acho que sim. Ele criou o Harry, mesmo amando, ele criou o Harry como um porco por abate. Certo? Então deixa o like aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama geral pra falar com nós. Seja membro, 499 mês, você tem conteúdo de estudos toda semana. Tá aqui também o QR Code na tela para você contribuir financeiramente, se você assim puder, para nossos projetos aqui no Dibs React, também lá no canal de música. E link na descrição no canal de música, também em todas as plataformas digitais, só procurar por Dibs, certo? Muito obrigado, mano. Vocês são demais. Um beijo no coração, tamo juntão e eu... Oi!